Em junho de 2016, eu tinha alguns sintomas que eu já vinha sentindo há alguns meses e já tinha procurado vários médicos e ninguém descobriu o que eu tinha. Então, em junho de 2016, eu fui em uma médica, né, tentar mais uma vez descobrir o diagnóstico do que estava me fazendo sofrer. Eu sentia muitas dores, eu passava muito mal, estava sendo bem complicado para mim levar a vida. E nessa médica, ela me pediu um exame específico e quando eu abri o resultado do exame, né, ainda no laboratório, e li o diagnóstico, eu não entendi o que significava aquilo. Né? Quando eu li o diagnóstico no laboratório, eu pensei, bom, eu vou ter que pesquisar para entender o que significa, eu não tinha conhecimento. E eu fui para casa e fui para o Google, né, que nos ajuda a descobrir todas as coisas. Quando eu digitei o nome que estava no exame, eu descobri que eu estava com câncer. E naquele momento eu meio que paralisei e pensei, câncer? Como assim? Mas eu não tinha tempo de parar para pensar muito naquele momento, porque eu ia trabalhar nas celebrações e eu já estava com passagem comprada. E eu falei, Deus, é o seguinte, eu não vou pensar nisso agora. Eu vou trabalhar, quando eu retornar, eu vou a um médico específico e me aprofundo mais na questão, né, que eu acabei de descobrir. E eu não falei nada para o meu marido, eu não falei nada com as minhas filhas, com ninguém da minha família, nem com os meus bispos, nada. Eu simplesmente viajei e fui trabalhar. Dei o meu melhor, trabalhei com alegria para o Senhor e quando eu voltei, né, dessa viagem de João Pessoa, que a gente foi trabalhar nas celebrações, eu fui e procurei um médico especialista com a ajuda dos meus líderes, né? Eu abri meu coração, falei com meu marido e os meus líderes no mesmo dia, logo no dia seguinte ao chegar dessa viagem. E ali foi como se o chão tivesse aberto, né? Com aquele diagnóstico em mãos e eu pensando, eu tenho que agora procurar entender melhor essa situação e me cuidar. E eu procurei esse médico especialista. Quando eu cheguei nesse médico, junto com meu esposo, o médico avaliou o exame que eu já tinha e pediu novos exames, mas também fez um exame físico ali naquele momento. E aí ele me disse o seguinte, eu sou especialista, eu trabalho com esse tipo de câncer há mais de 30 anos, e o que você tem é um câncer maligno em estado avançado e que nós precisamos fazer algo imediatamente, porque você corre risco de morte. E naquele momento passou um filme pela minha cabeça. Não é fácil receber um diagnóstico como esse, né? Ele foi muito direto e ele falou, eu não posso omitir absolutamente nada. Você precisa saber exatamente o que está acontecendo. E eu paralisei um pouco e fiquei pensando em tudo aquilo que ele tinha dito, até me levantei da cadeira, fiquei um pouco em pé. E foi um momento muito... Eu não sei descrever em sentimentos tudo o que eu passei naquele momento. Foram, acho que 30, 40 segundos, onde eu pude ver toda a minha vida passando diante dos meus olhos. E aí, escorreu uma lágrima do canto de cada olho, né? E ele foi, levantou e me abraçou. E naquele momento ele me disse, não se preocupe, porque eu estou aqui para garantir que você viva. Eu quero declarar hoje que você não vai morrer dessa doença. E aí, naquele momento em que ele me abraçou e disse isso, eu entendi. Deus está falando comigo nesse momento. Né? Essa é a voz de Deus para a minha vida hoje. E ele disse para mim, faça os exames e nós vamos te operar imediatamente. Em questão de dias, você vai passar por essa cirurgia e você vai... nós vamos procurar a cura de todas as formas e vamos procurar evitar e garantir que você fique viva, que você não morra. E eu saí dali e fui atrás dos outros exames que ele havia pedido. Né? Mas quando eu entrei no meu carro, nós ligamos o carro e estava tocando um louvor imediatamente no rádio. Né? E aquele louvor foi como se fosse um bálsamo no meu coração, a respeito de tudo aquilo que eu havia ouvido e de tudo que eu estava sentindo. Né? E o louvor do Clayton Oli,
até onde ele conta o testemunho da filha dele, né, da cura da filha dele, e eu tomei aquilo para mim, mais uma voz de Deus falando comigo nesse momento difícil, né, porque também estava falando de cura, né, de enfermidade. E eu fui trabalhar, nós estávamos em meio, aí nesse meio tempo entre o diagnóstico inicial e esse dia, né, dessa consulta com esse médico especialista, nós já estávamos nas celebrações de Brasília, em julho. E eu só pensava, como eu vou contar isso para as minhas filhas? Como eu vou contar isso para minha família? Né? Até o momento, então, só o meu esposo sabia do diagnóstico. E eu escolhi, logo após as celebrações, um dia onde, né, nós havíamos ouvido palavras fortíssimas nas celebrações. Eu escolhi aquele dia para reunir minha família e contar. E eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos lá nas celebrações e terminou a palavra, eu pedi para os meus familiares, né, meus irmãos que estavam lá, minha cunhada, meus sobrinhos, as minhas 3 filhas e o meu marido. Eu sentei eles numa roda e falei, eu tenho algo para contar para vocês, né? Mas eu quero que vocês confiem plenamente no Senhor, porque é assim que eu estou me sentindo agora, confiante. E eu abri meu coração e falei, olha, eu fui diagnosticada com esse câncer, é um tipo de câncer maligno, é agressivo, e ele já está no estágio avançado e eu preciso fazer uma cirurgia imediatamente. Provavelmente o médico vai me operar dentro de uma semana. E minha família toda ficou em estado de choque. Mas naquele momento, Deus, eu creio, tomou a minha boca. E eu comecei a falar tanto para as minhas filhas, como para os meus sobrinhos, para o meu irmão. Eu creio que Deus está no controle da minha vida. Eu creio que Deus tem um propósito com tudo isso. Né? E eu creio que essa doença ela vai vir para glorificar e engrandecer o nome do meu Deus. E uma das coisas que eu falei naquele dia é, eu não vou parar. E eu não quero que vocês parem, porque as minhas filhas são do ministério, elas, né, são líderes, e eu falei, eu não quero que vocês parem. Ninguém vai parar. Nós vamos continuar a nossa vida, vamos continuar adorando e servindo a Deus, e vamos continuar louvando e engrandecendo o nome dEle. E aí uma das minhas filhas perguntou, mãe, mas e se você morrer? E se realmente você morrer? E aí eu disse para ela, olha filha, se eu morrer, era vontade de Deus que eu morra. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que eu morra, nenhum de vocês vai parar. Porque o propósito de Deus é que a missão de cada um de nós se cumpra nessa terra. E eu disse para elas, vocês não vão parar, vocês não vão abandonar a missão, vocês não vão abandonar a igreja. E, principalmente, vocês não vão culpar a Deus pelo que está acontecendo comigo. Porque tudo isso é para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. E aí a minha filha mais velha começou a chorar, porque ela ia se casar dentro de 3 meses. E ela falou, mãe, vou me casar dia 12 de outubro. O meu maior medo é que você não esteja no meu casamento. E eu não queria passar, naquele momento, nenhum tipo de medo ou de sensação ruim para elas. Então, eu falei, filha, não se preocupe. Eu vou estar viva para entrar com você naquela igreja. E, passado aquele momento, né, foi um momento muito emocionante, mas onde Deus falou bastante comigo e com eles. Eu saí daquele momento das celebrações com essa convicção no meu coração. Mas esse também era o meu medo. A partir daquela pergunta dela, a partir daquela colocação, esse passou a ser o meu maior medo. E se eu não estiver viva para entrar no casamento com a minha filha, para ir levá-la até o altar, para estar ali, para participar desse momento tão importante, a minha primeira filha, que estaria casando. E eu comecei a falar com o Senhor, e eu me lembro que eu fiz um propósito de oração nas madrugadas, todos os dias, 3 horas da manhã. Eu me levantava para orar. E eu orava e declarava, Senhor,
Eu tenho muito medo de morrer. Eu não quero morrer. Mas que seja feito conforme a tua vontade. Mas, se possível, assim como Jesus naquela cruz do Calvário, eu te peço, passa de mim esse cálice. E eu clamava por isso todos os dias. E a cirurgia foi marcada para o dia 21 de julho de 2016. E eu orando todos os dias de madrugada. E eu me lembro que no dia anterior à cirurgia, eu estava no discipulado na Ceilândia, porque eu não parei, literalmente eu não parei, eu não aceitei parar. Eu queria continuar nas células, no discipulado, eu queria continuar e continuei. Busquei forças em Deus e eu estava lá no discipulado um dia antes da minha cirurgia. E o bispo Lucas foi orar por mim e ele declarou que a cirurgia fosse um sucesso, que eu saísse restaurada e curada dessa cirurgia. E eu fui para o dia seguinte no hospital, eu tinha que chegar às 5 da manhã. Eu acordei e comecei a orar junto com meu esposo. Ele foi me levar até o hospital, enquanto nós aguardávamos ali o preenchimento de todas as fichas e as burocracias do hospital. Eu estava ali na intercessão. E eu me lembro que na sala de pré-cirurgia, até a sala de pré-cirurgia, meu esposo podia estar comigo. E nós estávamos ali orando, pedindo a Deus que me cobrisse naquele momento. E meu esposo colocou um louvor para tocar no celular. E aí o louvor é aquele que acabou se tornando uma das trilhas sonoras da minha luta contra essa doença, contra o câncer. E eu comecei a ouvir, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, né? Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E essa foi a nossa última oração antes de entrar para a sala de cirurgia. E a última coisa que eu me lembro naquela sala de cirurgia foi eu falando para Deus: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Fiz a minha cirurgia. Saí da cirurgia, a anestesia passou, eu acordei e pude perceber que eu estava viva e estava na UTI. E meu esposo estava ali do meu lado, né? No momento em que eu acordei, e ele começou a conversar comigo e ele falou: amor, você quer falar alguma coisa para alguém? Quer mandar algum recado? Eu falei: quero. Eu quero mandar um recado para a galera da Ceilândia, para a galera da sede, para a galera do nosso discipulado, para todo o pessoal que estava orando e intercedendo pela minha vida, para as pessoas da nossa família, e dizer que Deus é Deus, que valeu a pena cada momento, valeu a pena toda a minha dedicação, valeu a pena servir a Deus durante todos esses anos, porque Ele é fiel. E ele fez um vídeo, e naquele momento eu disse: estou viva, estou aqui, quero agradecer as orações de todos vocês, porque o meu Deus é Deus. E eu passei por aquela cirurgia, fiquei em recuperação, saí 5 dias depois do hospital e fui para minha casa. E eu precisava ficar por 30 dias em repouso absoluto. Eu não podia me levantar apenas para as minhas necessidades, eu tinha que ficar em repouso absoluto. E durante aqueles 30 dias eu fiquei ali, orando, clamando, falando com os meus discípulos, dando atendimento, né? Eles iam para minha casa, meu esposo levava todos para lá, a gente continuava tendo aquele convívio, aquela intimidade de ministério, porque dentro de mim eu falava: Senhor, a única coisa que eu não quero é parar de te servir, parar de adorar o teu nome, parar de te engrandecer. Então eu estava sempre ali, assistindo a TV Gênesis, assistindo aos programas que me edificavam, que levantavam a minha fé. E passados exatos 30 dias, eu corri para o médico e ele falou: você cumpriu direitinho aquilo que nós determinamos, então você está liberada para voltar às suas atividades normais. E isso era uma segunda-feira. Eu corri para o trabalho, voltei a trabalhar
E eu não esperava a hora, não aguentava mais esperar a hora para chegar terça-feira e eu estar no culto, né? Para louvar e engrandecer o nome dele na minha igreja. E terça-feira eu fui para aquele culto, queridos, e foi emocionante estar ali, de joelhos, não tanto, porque eu ainda estava com uma cirurgia muito recente, mas né, me esforcei bastante para estar ali no altar, curvada, adorando, engrandecendo o nome do meu Deus e agradecendo a Ele, né, por todo aquele processo que eu havia passado. E o médico me disse na segunda-feira, nessa liberação, que ele precisava mandar todo o material retirado de mim para uma biópsia em São Paulo. E que essa biópsia iria determinar a continuidade do meu tratamento, né? E naquele momento ali no altar eu falei, Senhor, eu não quero fazer quimioterapia, eu não quero fazer radioterapia, eu não quero, essa não é a vontade do meu coração. Eu quero estar curada através dessa cirurgia. E eu quero entrar no casamento da minha filha com os meus cabelos, com um lindo penteado. Para muitos pode parecer uma futilidade, mas para mim era algo tão importante naquele momento. E eu me lembro que eu ajoelhei, clamei e pedi isso a Deus. E os 15 dias se passaram ali naquele dia, na terça-feira eu voltei às atividades. Fui voltando, né, para o ministério, para o discipulado, né, para todas as minhas atividades cotidianas. E eu me lembro que quando chegou o diagnóstico, quando o médico, né, recebeu a biópsia do meu material, ele me ligou. E por telefone ele foi me passar o resultado. Eu não sabia, mas o meu esposo estava com ele no consultório. E ele me ligou e falou, Andréia, tá preparada? Eu falei, para quê? Aí ele falou, para quimioterapia, para radioterapia, porque conforme eu já havia conversado com você, não tem essa possibilidade de você ter um câncer, né, como foi o seu, e não passar por esse processo. E eu falei para ele novamente o que eu já havia falado em todas as outras consultas. Olha, eu não estou preparada porque eu não vou fazer. Eu tenho absoluta convicção. Eu tenho fé para isso. Eu não vou precisar. E ele falou, eu estou aqui abrindo o seu diagnóstico. Eu mesmo fui lá e reuni uma cúpula de médicos oncologistas. Nós discutimos juntos o seu diagnóstico. E foi 100% de unanimidade. Aí eu, 100% de unanimidade em quê, doutor? Aí ele, no seu tipo de tratamento. E eu falei, qual vai ser o tipo de tratamento? E ele disse, nenhum. Você está absolutamente curada. Você não precisa mais se preocupar em fazer quimioterapia, em fazer radioterapia, porque através da cirurgia, todo o tumor, tudo que estava afetando você foi retirado. Tudo. Nós conseguimos retirar tudo. Não restou absolutamente nada. E naquele momento, até então, eu orava, glorificava a Deus. As únicas lágrimas que eu derramei foram essas duas que eu coloquei no início, uma de cada canto do olho, quando eu recebi o diagnóstico do câncer. Depois disso, eu não chorava mais, eu só orava, clamava, colocava nas mãos do Senhor. Mas nesse dia, queridos, depois que ele me ligou e me disse isso, eu falei, doutor, então eu preciso desligar porque eu preciso contar para o meu esposo. E ele disse, seu esposo está aqui do meu lado e ele está ouvindo cada palavra da nossa conversa. E eu falei, então, glória a Deus, louvado seja o nome do meu Deus, porque Ele é poderoso para curar. E eu creio que foi Ele quem me curou. Ele usou as suas mãos, doutor, e Ele me curou. E ele falou, amém, eu acredito na sua fé. E eu desliguei aquele telefone e eu chorei por 2 horas consecutivas. Eu liguei chorando, né, para a Bispa Priscila, para o Bispo Lucas, eu liguei chorando para os membros da minha família, eu comecei a passar áudios no WhatsApp. Gente, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada, glorificando e engrandecendo o nome de Deus. E a partir daquele momento, eu determinei, né, fiz outra reunião familiar para agradecer em família, né, tudo que Deus havia feito por mim. E naquela reunião eu disse, vale a pena.
Vale a pena não parar. Vale a pena não desistir. Vale a pena sempre prosseguir, apesar do medo. Apesar do medo de morrer. Apesar do medo de não estar no casamento da minha filha. Apesar do medo dessa doença destruir a minha vida, destruir a minha casa. Eu permaneci firme em todos os meus compromissos e em todos os meus objetivos para cumprir a minha missão com Deus. E é a única coisa que eu quero enfatizar nesse momento é isso. Apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das suas dores, apesar de todas as coisas que possam afligir seu coração, sejam lutas financeiras, sejam lutas emocionais, sejam lutas contra enfermidades. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu limite, quais são os momentos difíceis que você tem enfrentado. O que eu quero deixar para você é: não vale a pena parar, não vale a pena desistir, não vale a pena retroceder, não vale a pena sair da proteção da arca, da presença de Deus em nossas vidas. Eu venci os meus medos, porque eu tive apoio dos meus líderes, apoio dos meus irmãos, apoio da minha igreja. Então, é assim que tem que ser. Haja o que houver, permaneça, porque só assim você vai prevalecer. E nós demos continuidade a tudo, e eu estou aqui hoje. Continuo trabalhando no meu ministério, continuo liderando a minha equipe, continuo porque venci os meus medos e descobri que em Deus eu não tenho nada a temer, nada a temer. E esse foi um dos hinos das minhas orações na madrugada. Nada a temer, porque o meu Deus é quem me guia. Nada a me preocupar, porque Ele vai na frente. Amém? O meu Deus, o seu Deus, vai à frente. Nada a temer.